Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história. E o primeiro vídeo, como vocês já sabem, é sempre sobre correção. E a correção de hoje é da atividade do dia 3 do 6 de junho, de 2020. Vamos lá para a página 65. Lá na agenda tinha escrito, que vocês teriam que fazer a letra B da página 65. E a letra B diz o seguinte: as vilas e cidades apresentadas no mapa pertencem hoje aos estados que formam o Brasil. Escreva abaixo o nome deles. Então, vocês encontrariam, as cidades aqui referentes a esses estados. Então, tem lá Natal. Natal é a capital do estado do Rio Grande do Norte. Tem lá Olinda, Olinda fica em Pernambuco. Então, nós temos os estados Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses são os estados. Na página 67, vocês responderiam só tá virando aqui o livro, a terceira e a quarta questão. Terceira questão: quais atividades econômicas surgiram no território brasileiro entre o século XVII e o século XVIII? Então, nós temos a extração do pau-brasil e cana-de-açúcar, pecuária, mineração, drogas do sertão, produção de algodão. Então, veja, onde é que vocês encontrariam essa resposta? Aí na legenda dos mapas, do século XVII e do século XVIII. Agora, eu imagino que na hora que vocês foram responder, quando vocês encontraram aí drogas do sertão, o que é isso? Drogas do sertão. Então, vamos lá. Eu trouxe essa informação para vocês, certo? Então, vamos acrescentar mais um aprendizado. O que é drogas do sertão? Vamos lá. Vou ler esse pequeno textinho explicando para vocês. As drogas do sertão reúnem os diversos tipos de especiarias, plantas, raízes, sementes, frutas, ervas medicinais e etc., que foram comercializadas no Brasil colônia, sertão nordestino. Essas eram encontradas no sertão nordestino, a partir do século XVI e XVII. Alguns estudiosos referem esse momento como ciclo das drogas do sertão. Esses produtos eram cultivados em território brasileiro e vendidos em solo europeu, visto que eram exóticos. O que é exótico? São diferentes, certo? Eram produtos que não existiam na Europa, com um sabor muito diferente, com cores, com aromas diferentes. Então, eram produtos exóticos, nativos do Brasil e muito cobiçados pelo mercado externo. Eram consideradas pelos europeus como novas especiarias. Essas especiarias, urucum. Quem já ouviu falar em urucum? Urucum, ele é um frutinho que dele se faz o corante. Aquele corante que a mamãe usa na comida quando vai temperar uma carne, ou quando vai fazer um molhinho que quer que fique mais vermelhinho. Então, é feito do urucum. Cacau, todos conhecem, Guaraná, mas não é aquele guaraná que vem na garrafinha, não. É feito, do guaraná, um frutinho, que desse fruto é feito aquele guaraná, que todos gostam, Que mais? Cravo, canela, castanha, pimenta, baunilha. Tia, aquela baunilha líquida, cheirosinha que coloca no bolo, aquela ali é a essência da baunilha, que já vem pronta, que a gente compra no supermercado. Mas a baunilha mesmo, ela parece uma fava.
Ela é compridinha e pretinha, e quando abre tem umas sementinhas, que é dali que se faz a essência ou xarope de baunilha, que é utilizado nas receitas, né? E muito saboroso. Cultivadas no Nordeste brasileiro, foram uma das principais fontes de renda para Portugal, que na época buscava maneira de enriquecer. Então vejam, para complementar essa curiosidade, né? Portugal, logo quando chegou aqui, né, para explorar e colonizar o Brasil, eles tinham como principal fonte, né, de renda, né, de economia, de atividade econômica. Primeiro começou pela extração do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar. Então, as drogas do sertão, que eram essas especiarias, elas eram tão rentáveis quanto a cana-de-açúcar. Então, primeiro foi o pau-brasil, a extração do pau-brasil, e depois a cana-de-açúcar junto com a comercialização, a extração, né? A exploração das drogas do sertão, tá? Então, drogas do sertão não tem nada a ver com o que a gente ouve falar hoje em dia sobre drogas, né? Não tem nada a ver, tá bom? Eram essas especiarias que eram encontradas no sertão do Nordeste do Brasil naquela época, certo? Vamos lá para a quarta questão. Quais atividades econômicas havia em seu estado no século XVIII? Então, veja, vocês teriam que observar aqui no mapa onde está localizada a Bahia. Então, lá, olhando o estado da Bahia e analisando a legenda, nós encontramos para o estado da Bahia, né? Para o nosso estado, ó, pecuária, mineração, fumo, pau-brasil e cana-de-açúcar, certo? Vamos lá agora. Deixa eu ver, tirar essa informação aqui. Vamos para a página 68. Essa questão vocês teriam que responder no caderno, né? Como vem aqui a instrução no livro, né? Tem uma páginazinha, vocês já sabem que é para ser respondido no caderno. E aqui também já vem dizendo no enunciado da questão, né? Responda em seu caderno. Para que servia o gado bovino? Lembra que eu te explicou na aula passada, né? Então, ele servia para alimentação, para o transporte de carga e para movimentar as moendas dos engenhos, onde era produzido o açúcar, né? Até nós fizemos um comparativo, né? Hoje com as usinas de açúcar e com os antigos engenhos, né? Letra B. Descreva a cena representada na gravura. Então, o que está representando aí essa cena, essa gravura, né? Essa pintura? Homens descarregando a cana-de-açúcar do carro de boi. Então, vem chegando, né, um carro de boi, e aí eles estão tirando, né, descarregando a cana e levando para as moendas, né, do engenho para produzir o açúcar. Você sabe como é feito o transporte de cana-de-açúcar hoje em dia? Vocês, quando vão viajando, quando vão passando pela estrada, já passaram por alguma plantação de cana? Então, lá dentro da plantação, as canas, elas são transportadas, em carretas puxadas por trator, né? E para ser transportada, por exemplo, de uma cidade para outra, ou de lá da plantação até as indústrias, elas são transportadas em caminhões ou tremiões. Já ouviram esse termo, tremiões? Sabe o que são os tremiões? Vocês já viram grandes caminhões carregando cana e eles têm 3 compartimentos. É como se fosse 3 caçambas, né? Só um caminhão transportando 3 partes. Parece um trem de tão comprido que é, lotados de cana-de-açúcar. Então, esses são os tremiões. Eu já vi muito na estrada. Alguém já viu? Vamos lá, para agora a letra... Não, a letra C já foi, né?
Vamos lá para a página 69. Vocês teriam que responder a segunda questão. E hoje, como se pode viajar do litoral para o interior do país? Então, nós estudamos, né? Que os bandeirantes, eles iam desbravando, né? Eles iam saindo do litoral e iam partindo na direção central do Brasil. E aí eles iam acompanhando as trilhas indígenas ou seguindo os rios, né? E encontrando novos caminhos, né? Para ir adentrando ao interior do Brasil. Mas hoje, como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, nós moramos numa cidade litorânea, né? Ilhéus é uma cidade litorânea. Por exemplo, se a gente quiser ir para Brasília, lá no Distrito Federal, que está mais na parte central, né? Lá para Goiás, para Tocantins. Como é que a gente pode fazer isso? Ó, nós podemos ir de carro, de ônibus, de caminhão, de avião, de trem, né? A depender de onde nós estamos, e se tiver rio para onde nós vamos, nós podemos ir de barco, né? Então, hoje, como nós já temos estradas, né? Nós já temos outras tecnologias, outros meios de transporte, nós não precisamos mais fazer como os bandeirantes faziam naquela época, né? Seguir a trilha dos índios, né? Nem sair navegando pelos rios, né? Isso pode acontecer hoje em dia, né? Ir pelo rio, a depender da localização de onde nós estamos, tá bom? E se tiver caminho, né? Pelo rio para chegar até lá, tá bom? Então, é uma diferença, né? Daquela época, da época dos bandeirantes, para os tempos atuais, certo? Essa foi a nossa correção da atividade da semana passada. E agora vamos para o próximo vídeo, dando continuidade a esse assunto, tá bom? Então, deixem o livro aí já preparadinho e vamos para o próximo vídeo.